Olá, meu nome é Nathalie, sou professora de Filosofia e Sociologia. Hoje eu me encontro aqui na cidade de Imperatriz, Maranhão, né? Sou paulista, mas estou por aqui. E eu queria fazer uma breve análise, né? Uma rápida análise sobre a ideia da prática pedagógica do tempo e do espaço. Quando a gente vai falar sobre essa relação de tempo e do espaço, não tem como não me vir à cabeça a ideia filosófica de tempo, né? Então, como parâmetro, eu sempre uso essa obra do Sêneca chamada Sobre a Brevidade da Vida. E esse livro do Sêneca é um livro muito curtinho, pode ver que está até embaladinho aqui, porque eu sempre costumo presentear meus alunos com ele. Ele faz uma análise do tempo, do nosso uso do tempo. Né? Então, a ideia é de que nós nos enganamos quando nós dizemos que a nossa vida ela é breve, né? Ela é rápida. E ele vai falar que, na verdade, nós fazemos o uso errado do nosso tempo, quando nós desperdiçamos o nosso tempo com coisas vãs, com coisas fúteis e que não vão nos agregar absolutamente nada. Nesse contexto da vida de professor, quando a gente traz diversas temáticas para os alunos, sejam elas quais forem, tanto na questão filosófica quanto na questão sociológica, entender o tempo e o espaço pode nos ajudar a não incutirmos em erros. Então, por exemplo, quando a gente pega um fato que aconteceu num certo lugar do mundo e esse fato aconteceu numa certa época específica, com influências históricas, com influências sociais, com influências culturais. Então, a gente vai entender que todo esse espaço no qual esse acontecimento se dá, ele tem uma grande influência, né, do tempo específico e de tudo aquilo que abrange esse espaço no qual essa situação acaba acontecendo. Então, analisarmos essa questão teórica, mas fazermos uma relação com a prática, ela é essencial para que a gente não se confunda e não incurta em erros. Então, eu me lembro que teve uma situação onde um aluno, né, me comentou, a gente estava falando sobre o Aristóteles, e o aluno me comentou, falou, olha, professora, cancelei o Aristóteles, porque o Aristóteles, ele era a favor da escravidão. Então, olha só, naquele contexto histórico, a ideia de escravo não tinha essa mesma contextualização da nossa atualidade. Então, é preciso entender o tempo, o espaço, a cultura, os referenciais históricos, porque tudo isso vai fazer muita diferença. Então, a análise que eu escolhi fazer é sobre esse livro aqui, A Brevidade da Vida, do Sêneca, porque eu acho que ela vai se encaixar, né, em toda e qualquer circunstância que a gente for discutir. A ideia é que nós precisamos utilizar essa vertente do tempo como algo que esteja a nosso favor para a busca desse conhecimento. E é óbvio entender que esse espaço cultural, social, econômico e político vai ter, né, uma responsabilidade imensa na influência dessas situações históricas. Então, é preciso entender que não é que as coisas aconteçam de forma, principalmente hoje em que nós vivemos no mundo tecnológico, e nesse mundo tecnológico nós temos uma vida que se pauta, né, como dizia Karl Marx, nos modos de produção, nos meios de produção, e a partir disso a nossa relação de trabalho, a nossa relação de vivência, ela está pautada e regida no tempo. Né? Então você chega num trabalho, a primeira coisa que você vai fazer é botar o dedo ali para poder comprovar quanto tempo você está ali dentro da empresa, o quanto você está produzindo, entender o espaço, ou seja, aquilo que é preciso que você faça naquele espaço de tempo.
e ao mesmo tempo analisar a ideia do quanto essa categorização, dessa usufruição do tempo vai ser, né, realmente produtiva, vai ser eficaz, vai trazer um resultado, né, para a nossa vida, para a nossa sociedade, seja para as nossas discussões filosóficas, seja para os nossos problemas históricos e sociais, mas isso precisa ser analisado. Então, eu procuro sempre discutir uma problemática com o aluno e tentar, né, independente de qual seja o contexto histórico que aquela problemática se desenvolveu, colocar o aluno nessa cronologia para que ele entenda que é um outro momento, que é uma outra situação e, obviamente, fazer uma relação com o nosso contexto atual, que tem uma diferente cultura, que tem um diferente momento, que tem diferentes influências históricas. Então, fica evidente aí nessa breve discussão que a prática pedagógica está extremamente ligada à ideia de tempo e espaço e que sim, isso influencia até nesses resultados, nessas dinâmicas, nas metodologias usadas para que a gente busque esse conhecimento e que isso tenha de alguma forma eficácia para a gente como ser humano, né, para poder ali progredir, nos tornarmos melhores e para o contexto social, né? Afinal de contas, Aristóteles já dizia, nós somos seres sociais, nós somos animais políticos, nascemos para viver em sociedade, então não teria nem sentido a gente analisar a nossa existência única sem estar imersa num contexto social maior. Um abraço, até breve.